Para a tectônica de placas funcionar, o material litosférico que é consumido na zona de subducção deve ser reciclado para o manto e, consequentemente, retornar à superfície à medida que uma nova litosfera é formada ao longo dos centros de expansão das dorsais mesoceânicas. Uma dúvida quanto aos mecanismos de expansão do assoalho oceânico discutida no episódio 27 desse canal é qual a profundidade da reciclagem dos materiais litosféricos do manto, ou seja, qual a profundidade do sistema de convecção mantélica. Atualmente é compreendido que a maior profundidade de reciclagem alcançada é de 2.900 km de profundidade e corresponde à descontinuidade física que separa o manto do núcleo. Nela, o líquido rico em ferro abaixo desse limite é muito mais denso que as rochas sólidas e silicáticas do manto, impossibilitando qualquer intercâmbio ou mistura significativa entre essas duas camadas. Desse modo, podemos pensar em um sistema de convecção total do manto, no qual todo o material das placas litosféricas circulam por ela até o limite inferior de 2.900 km de profundidade. Os dados de tomografia sísmica terrestre sustentam a hipótese de que a profundidade de reciclagem envolve todo o manto terrestre. Nos primórdios da teoria da tectônica de placas, muitos cientistas estavam convencidos de que a reciclagem das placas ocorria em níveis menos profundos do manto. A evidência é fornecida pela ocorrência de focos profundos de terremotos, que marcam o consumo das placas litosféricas em zonas de subducção. A profundidade máxima desses terremotos varia de acordo com a zona de subducção e quão frias estão as porções mergulhantes da placa. Mas os geólogos descobriram que nenhum terremoto ocorre abaixo de 700 km de profundidade, que representa o limite entre o manto superior e o manto inferior, onde as placas mergulhantes encontram materiais mais rígidos que diminuem a progressão de descida. Com essas evidências, os cientistas concluíram que a convecção pode ser subdividida em duas camadas. Um sistema nos primeiros 700 km de profundidade, no manto superior, onde a reciclagem da litosfera ocorre, e um sistema a partir de 700 km de profundidade no manto inferior, até o limite entre o manto e o núcleo a 2.900 km de profundidade, onde a convecção é muito mais lenta. Portanto, o modelo de convecção estratificada foi muito aceito nos primórdios de evolução da tectônica de placas, onde a reciclagem das placas ocorre nos níveis menos profundos do manto, e as evidências são fornecidas pelos focos terremotos profundos que marcam o consumo das placas litosféricas em zonas de subducção a aproximadamente 700 km de profundidade. De acordo com a hipótese da convecção estratificada, a separação entre os dois sistemas se mantém porque o sistema superior flutua no topo por ser construído de rochas mais leves do que aquela do sistema inferior. As hipóteses de convecção total do manto e de convecção estratificada foram testadas através da procura de cemitérios litosféricos abaixo das zonas de subducção. Como essas placas descendentes são mais frias que o meio circundante, elas são facilmente detectáveis pelas ondas sísmicas produzidas pelos terremotos. Desse modo, hoje é bem compreendido que o modelo mais aceito envolve a convecção total do manto, cujo limite inferior desse sistema convectivo ocorre a 2.900 km de profundidade. Correntes de convecção descendentes são marcadas por estreitas zonas de litosfera fria e mergulhante que pode ser detectada por ondas de terremotos. A imagem mostra o limite entre três placas litosféricas: a placa do Pacífico, a placa filipina e a placa eurasiática, cujo modelo representa um limite de placa convergente entre duas placas oceânicas em subducção, formando arcos de ilhas. Temos como exemplo nesse contexto o Japão. Desse modo, os sismólogos, com base na profundidade focal, ou seja, a distância entre os focos terremotos, representado pelos pontos em azul, amarelo e vermelho, e o epicentro do terremoto, são reconhecidos através de três categorias. Os terremotos de foco raso geralmente ocorrem mais próximos da zona de subducção, em profundidades focais inferiores a 70 km. De um modo geral, 90% dos terremotos estão em profundidades menores que 100 km. Eles são os mais destrutivos, pois se relacionam com o atrito entre as placas frias
e rígidas, e a energia que liberam tem pouco tempo para dissipar até alcançar a superfície. Já os terremotos de foco intermediário possuem entre 70 e 300 km de profundidade focal. Estão relacionados com o aumento da pressão e temperatura e a consequente desidratação da placa em subducção. Essa desidratação da placa acarreta na liberação de fluidos dessa placa subduccionada. Os fluidos em contato com o manto acima da placa arrefece, rebaixa a cor dos sólidos e funde o manto, produzindo magmas que ascendem para formar as ilhas vulcânicas. Por conseguinte, a placa sistematicamente vai perdendo os fluidos e aumentando sua densidade até a quebra dessa placa, que ocorre a níveis mais profundos. Essa quebra da placa produz os sismos intermediários. Já os terremotos de foco profundo ocorrem a profundidades focais acima de 300 km e correspondem apenas a 3% dos sismos e se relacionam aos empacotamentos mais fechados e densos das estruturas cristalinas dos minerais em profundidade no manto. De um modo geral, existe uma relação entre os focos terremotos e os limites das placas, sendo os terremotos gerados em limite de placa divergente, como nas dorsais mesoceânicas, e transformantes, terremotos de foco raso. Já o conjunto de terremotos rasos, intermediários e profundos ocorre em imagens convergentes, como ilustrado na figura, onde a profundidade focal aumenta, criando uma zona sísmica conhecida como zona de Benioff-Vadat, que configura o ângulo de mergulho da placa em um limite convergente.